Sejam bem-vindos a mais uma aula da nossa disciplina de Fundamentos da Geografia Física. Nós estamos na unidade 1 e vamos tratar hoje sobre os conceitos dos sistemas terrestres. Como você já sabe, para ter acesso ao material dessa aula, você que está matriculado na disciplina, é só acessar a nossa sala de aula virtual, Fundamentos da Geografia Física, unidade 1, aula 3, conceitos dos sistemas terrestres. Então lá tem um texto para que você baixe, leia e participe das discussões dessa aula. Antes de iniciar a nossa discussão, eu gostaria de fazer a menção sobre a teoria geral dos sistemas. Essa teoria especificamente foi introduzida à comunidade científica na década de 1950. Ela tornou-se uma teoria muito importante para a compreensão do pensamento sistemático das ciências no geral. O austríaco Ludwig Berthollet apresentou a teoria geral dos sistemas, que seria uma ideia já pré-estabelecida. No entanto, ele traz uma obra que vai direcionar as formulações conceituais, certo, dos estudos empíricos, a entender os pressupostos básicos do que seriam os sistemas. Essa teoria ela surge basicamente pautada nos seus estudos em biologia. A teoria traz algumas perspectivas teóricas e metodológicas para que os geógrafos, enquanto cientistas que tentam encontrar a interconexão de fenômenos na superfície terrestre, como esses fenômenos e essa interconexão transforma a paisagem, diferencia-se na superfície terrestre, a teoria geral dos sistemas ela vai subsidiar e vai trazer de maneira mais abrangente os campos de estudos voltados para um raciocínio sistemático. Então, a teoria geral dos sistemas vai ajudar aos geógrafos a compreender o sistema Terra, ou como funciona a interação dos sistemas terrestres na modelagem das paisagens e como esses sistemas transformam-se ao longo do tempo, desenvolvendo o que nós chamamos de espaços regionais ou espaços com mosaicos diferenciados. Então, a teoria geral dos sistemas traz uma perspectiva teórico-metodológica para entendermos a perspectiva da geografia física, propriamente dita, como uma ciência que estuda a inter-relação dos sistemas terrestres. Vamos aqui compreender o sistema Terra, a partir da teoria geral dos sistemas. Então, nós compreendemos o sistema Terra, ou poderíamos compreender a complexidade, como examinamos um motor, ou as engrenagens de um motor. Um sistema de componentes interconectados, que interagem e afetam de muitas maneiras uns aos outros. Então, do ponto de vista da teoria geral dos sistemas, poderíamos compreender os fenômenos e a inter-relação como sendo aquilo que movimenta a dinâmica do planeta Terra. Nós temos aqui a fonte de energia, ou o mecanismo diretor, que nesse caso nós poderíamos atribuir a todos os sistemas que movimentam ou que transmitem energia para as engrenagens. A exemplo disso, nós poderíamos compreender o Sol como sendo o reator nuclear que movimenta os diferentes geossistemas. Temos aqui um processo, o ciclo principal, que sempre desencadeia os subprocessos. Aqui nós poderíamos exemplificar como sendo um sistema meteorológico movimentado ou dinamizado por uma fonte de energia ou pelos fenômenos atmosféricos. Então, do ponto de vista do sistema climático, seria um exemplo de um processo ou ciclo principal. Então, temos aqui as conexões e relações
que existe entre as fontes de energia, o processo principal, que são os subprocessos que estão interconectados com esse ciclo principal. Nós poderíamos dizer os climas regionais, certo? Poderíamos observar que no planeta Terra existem diferentes tipos de clima, certo? Subúmido, tropical, o clima semiárido. Todos esses poderiam ser considerados como pequenas engrenagens movimentadas por um ciclo principal. Esse ciclo principal está sendo constantemente alimentado por uma fonte de energia. Então, aqui é um exemplo típico de entendimento de um pensamento sistêmico do que seria a exploração dos fenômenos naturais a partir da teoria geral dos sistemas. Então, para introduzir a nossa discussão, foi importante, né, reconhecer, né, a perspectiva da teoria geral dos sistemas como sendo uma teoria que vai fundamentar e vai ajudar de forma significativa o estudo dos fatores ou dos elementos que interagem e relacionam entre si. Então, aqui a teoria ela nos ajuda a compreender o aporte metodológico, teórico da geografia física. Então, vamos aqui explorar um pouco do conceito dos sistemas terrestres. Como observamos, a metodologia de sistemas é uma importante ferramenta analítica, certo? Aqui, através dessa concepção de sistemas, nós podemos verificar diferentes estruturas do nosso cotidiano, seja, por exemplo, o sistema de arrefecimento de um carro, certo? Nós podemos observar ou entender a meteorologia a partir de um sistema, né, meteorológico ou de fenômenos, elementos que se ligam e estão interrelacionados. Aqui nós podemos observar sistemas de notas. Tudo que nós analisamos parte de uma perspectiva de sistemas, de uma organização. Quando falamos em organização, logo vem à mente o conceito de entropia, que é o conceito de desordem. Então, a organização e a entropia são terminologias antagônicas. Observa-se que quanto mais organizado for um sistema, mais eficiente e eficaz ele será. Então, quando falamos de sistemas, logo a gente lembra, né, de elementos que são interdependentes, que estão ligados. Se um falhar, o outro sistema começa também a falhar. Então, o sistema terrestre, quando falamos de sistemas terrestres, nós falamos também de uma organização que, se um sistema for desorganizado, seu grau de entropia aumentar, ou seja, seu grau de desordem aumentar, os outros sistemas também irão entrar em colapso. Então, exige-se que um geógrafo ele tenha, por natureza, né, um raciocínio sistêmico para compreender como as paisagens se formam e como podemos diferenciar uma região de outra. E dito isso, nós sintetizamos aqui que o sistema é qualquer conjunto organizado ou ordenado e interrelacionado, né, que envolve componentes e seus atributos. Então, esses componentes e essa interrelação, ela mantém basicamente uma dinâmica de fluxos, né? Então, fluxo de energia e matéria. Então, quando falamos em fluxo de energia e matéria, nós estamos falando
de um elemento que vai movimentar os fluxos. E esses fluxos dá-se necessariamente, né, pela matéria. Então, isso nós temos a compreensão que o sistema está subdividido, certo? Em subsistemas. Então, um sistema, basicamente, ele, em outras palavras, pode ser um sistema de sistemas. Então, aqui, os sistemas terrestres, por assim dizer, tanto a matéria quanto a energia são armazenadas e recuperadas. Então, dentro do sistema Terra existe um fluxo, certo, de energia e matéria constante, certo? Dentro dos sistemas, você irá constatar um fluxo constante de energia e matéria. Então, dentro dos sistemas, ou o sistema só funciona com fluxo de energia e matéria. Então, no caso, a energia é transformada de um tipo em outro. Isso aqui, nós temos um princípio da lei da termodinâmica, né? Que mostra que o grau de ordem de um sistema, né? Ou o baixo grau de entropia, vai determinar o bom funcionamento desse sistema. Então, energia, ela é transformada e ela nunca se perde. Aqui temos a lei da conservação da energia. Então, devemos lembrar que a matéria é uma massa que assume forma física e ocupa espaço. Certo? Energia, nesse caso, é a capacidade de alterar o movimento da matéria dentro do sistema. Então, a matéria ela só é movimentada a partir da energia. Entendeu? Essa energia ela faz o movimento, o fluxo, certo? Então, temos aqui conceitos importantes para compreender o sistema Terra. É importante compreender também que quando falamos de sistemas, nós temos que observar como se dá a dinâmica desse sistema. Então, temos aqui um conceito de sistemas abertos. Em geral, quando se trata da natureza, dos ecossistemas em geral, nós temos uma ideia de que todos esses sistemas eles possuem, em sua grande maioria, o que nós chamamos de abertura para entradas de fluxo de energia e matéria. Certo? Então, o sistema aberto ele vai permitir a entrada do fluxo de energia e matéria. Como também ele vai permitir a saída de energia e de matéria para fora do sistema. Quando isso acontece, nós temos o sistema aberto. Entra energia e matéria e sai energia e matéria desse sistema. Então, isso aí é um conceito de sistema aberto. Então, um sistema assim é um sistema aberto. Então, considerando que um sistema mantém uma estrutura de elementos ou partes, né, que estão interrelacionados, que agem juntos, para que essa entrada e saída de fluxo de energia e matéria aconteça. Então, a Terra, por definição e por natureza, é um sistema aberto, certo? A Terra, o planeta Terra, é um sistema aberto. Em termos de energia. Por quê? Porque a energia solar ela é absorvida pela Terra. Então, considerando que a Terra absorve, então ela permite o que? A entrada de fluxo de energia. Não é verdade? Então, a Terra, enquanto sistema, é um sistema aberto. Então, mas ao mesmo tempo, ela é um sistema aberto porque também existem saídas de energia. Então, a Terra é um sistema aberto justamente por essa característica.
de entradas e saídas. Então, temos a energia térmica que sai do planeta Terra e volta para o espaço, certo? Então, vamos aqui prosseguindo a nossa análise. Observa-se que dentro do sistema Terra, como um grande sistema, né, existem subsistemas, ou aquelas engrenagenzinhas que vão funcionando a partir, né, de um ciclo principal. Então, nós temos aqui alguns subsistemas. Temos os rios de fluxo livre, que também são subsistemas abertos. Entendeu? Os rios, por exemplo, são sistemas abertos porque eles também recebem a entrada de energia solar. Então, temos aqui precipitação em partículas de solo, de rocha, entendeu? Que são entradas de matéria nesse sistema. As saídas, no caso de um fluxo, né, de rios, temos aqui as saídas, que são as águas e sedimentos para o oceano, não é? Todo rio deságua no oceano. Então, temos aqui um sistema aberto, uma vez que existem entradas e saídas, né? No caso dos rios. As alterações de um sistema fluvial podem afetar outros sistemas, como, por exemplo, o sistema costeiro, caso este esteja próximo a esse sistema. Então, por exemplo, quando o rio começa a despejar, né, uma carga grande, por exemplo, de sedimentos, certo? Quando há um aumento da carga de sedimentos de um rio para o quê? Para um sistema costeiro, certo? Isso pode modificar de forma ou a forma propriamente dita da emborcadura ou espalhar poluentes pelo litoral. Então, esse sistema, no caso o sistema fluvial, pode alterar o que? Um sistema costeiro próximo, porque ela desenvolve, né, uma espécie de sistema em que os sedimentos são armazenados ou depositados, né, no sistema costeiro a partir da desembogadura desse fluxo. Então, temos aqui um aumento da carga de sedimentos que pode ser provocado a partir do que? Da saída de águas para o oceano. Temos aqui um sistema interferindo no outro, justamente por ser um sistema aberto, de saída e entradas. No caso do rio, as saídas seria, no caso, de sedimentos para o oceano, que poderia, de fato, afetar a forma da embogadura ou espalhar poluentes pelo litoral. Então, a maioria dos sistemas naturais é aberta em termos de energia, certo? Então, temos aqui o sistema clássico, né, que nós sempre fazemos referência, que é o sistema meteorológico, ou o sistema atmosférico, por assim dizer, certo? Temos aqui uma energia que é provocada pelas alterações, né, dos fluxos de energia da circulação geral da atmosfera terrestre, permite, né, a observação de fenômenos como furacões e tornados. Então, que são subsistemas de energia são desencadeados pelo sistema atmosférico. Então, os sistemas terrestres são dinâmicos, energéticos e em movimento, certo? Não é sistemas estáticos. Então, temos aqui o principal reator, ou principal fonte de energia do planeta Terra, que é o Sol, certo? É o sistema solar. O Sol, né, que está dentro de um corpo celeste do sistema solar, é que transmite toda a energia absorvida pelos subsistemas terrestres. Então, para dar mais uma entonação ao que nós estamos falando, nós vamos aqui entender a questão de um sistema aberto a partir do sistema de arrefecimento do carro. Então, suponhamos que esse carro seja o planeta Terra, certo?
Então, temos aqui, no sistema de arrefecimento do carro, no automóvel, um exemplo clássico do que seria o sistema Terra. Para um sistema ser aberto, mais uma vez, tem que existir entradas e saídas. Mas antes de haver a saída, nós temos aqui o que nós chamamos de ações, ou conversão da matéria em energia. Certo? O armazenamento de energia e de matéria. Então, o que acontece? As ações é a dinâmica dos sistemas quando existe a entrada e também a saída, certo? Então, observe aqui um carro. Nós temos aqui o que seria a entrada de energia no carro, certo? Ou de sistemas em que nós poderíamos exemplificar. Nós temos aqui as entradas desse sistema aberto. Combustível, oxigênio, óleo, água, pneus, certo? E outros recursos. Então, a ação provocada, né, pela entrada de energia, nós temos aqui conversão da energia em o quê? Em movimento. O carro vai movimentar, ele vai acelerar, vai poder diminuir, aumentar a velocidade, justamente porque existe um sistema de armazenamento de energia que vai produzir o movimento do carro, certo? Só que durante esse movimento, durante essa ação de conversão, certo? Nós temos a conversão de matéria em energia e armazenamento de matéria e energia. Então, a conversão dessa matéria e energia vai proporcionar as saídas, certo? Toda essa energia aqui vai ser convertida, a partir da ação, em gases de exaustão, energia calorífica, movimento mecânico, perda de óleo, pneus usados. Então, as saídas vão determinar, basicamente, ou vão ser balizadas pelo grau de energia, pelo nível de energia que é implementado nesse sistema. Então, aqui é um exemplo mais simples de como podemos entender as estruturas e sistemas, né, naturais que envolvem, né, toda essa complexidade de inter-relação entre os subsistemas terrestres, seja o sistema climático, seja a biosfera, seja a geosfera, certo? E a própria bioesfera. Então, são esferas ou sistemas, grandes subsistemas, que interagem entre si nesse sistema de entrada e saída. Vamos dar aqui um exemplo, né, de um sistema aberto a partir aqui de um sistema natural. Então, observe aqui uma paisagem de pinheiros e um rio. Então, temos aqui a entrada, né, de energia nesse sistema, certo? Nessa paisagem. Luz solar, dióxido de carbono, nutrientes para as raízes, água para as raízes, né? Então, temos esse sistema aqui, a flora, todo o sistema, ou essa biodiversidade de plantas, sendo alimentadas por um sistema, pela entrada, basicamente, de luz solar. Então, vai ser absorvida, né, pelos sistemas de caule, fotossíntese. E temos as ações, certo? A conversão de matéria e energia. Temos aqui os carboidratos usados para o crescimento da vegetação, certo? Que são produzidos pelo fenômeno da fotossíntese, a interação, né, e a absorção de luz solar e justamente com água, certo? Esses dois elementos importantíssimos para o processo de fotossíntese, luz solar e água. Então, o que acontece? As ações vão aqui determinar a saída de oxigênio, matéria orgânica morta, detritos, né? Uma folha vai cair, um caule pode ser, dependendo da situação, pode morrer pela falta de água, habitat de elementos para a fauna também. Esse aqui é um elemento importante para a cadeia alimentar de outros animais.
da micro e da macrofauna. Então, temos aqui a relação direta de um sistema florestal dentro da concepção de entrada e saída de energia. Porém, nós temos a relação entre humanos e terra. Isso aqui nós podemos analisar, certo? Como sistema aberto. Uma vez que as florestas armazenam, é também, né, uma fonte de armazenamento de energia e matéria. Armazenam carbono, que cria sumidouro de carbono, raízes estabilizam o solo, certo? Evitando o deslizamento das terras e a sedimentação das bacias hidrográficas. Então, aqui nós temos um sistema não somente que absorve e que libera energia, mas também que armazena. Um sistema que armazena. Uma vez que também esse sistema é usado, né, para alimento e recursos, né, de animais e seres humanos. Então, observa-se que um sistema florestal ele é um sistema aberto do ponto de vista, né, dos conceitos que nós estamos estudando. Mas quando falamos de sistemas abertos, nós temos que também analisar o que seria os sistemas fechados. Então, se tem um sistema aberto, também existem sistemas fechados. Não é tão comum e amplo como os sistemas abertos, mas existem sistemas fechados. Então, um sistema fechado, né, nós podemos caracterizar como um sistema que é isolado do ambiente circundante, de forma que ele é autocontido. Então, quando o sistema é isolado e autocontido, ele é um sistema fechado. Então, esses sistemas eles são raros, certo? Na natureza. Então, quando nós observamos que a Terra é basicamente um sistema a Terra é basicamente um sistema fechado em termos de matéria física e recursos, né? Por exemplo, nós não recebemos matéria de outros planetas ou de outros sistemas. O sistema Terra, por exemplo, ele é aberto do ponto de vista da absorção de energia. De matéria, não necessariamente, porque o planeta Terra, basicamente, do ponto de vista da matéria, é um sistema autocontido, certo? Nós liberamos energia, não necessariamente matéria. Então, nós não recebemos, por exemplo, fluxos de ar, água e recursos materiais de outros sistemas planetários. As únicas exceções são o elemento escape de gases de baixo peso, como é o caso do hidrogênio, da atmosfera para o espaço, certo? Do ponto de vista da matéria, a planeta Terra é um sistema fechado, certo? O fato de que a Terra é um sistema material fechado, né? Um sistema material fechado, torna os esforços de reciclagem inevitáveis, né? E queremos uma economia global sustentável. Então, isso aqui também é muito importante para a perspectiva da sustentabilidade. Compreender não somente as leis de conservação de matéria e energia e de entropia, como também entender a Terra como um todo, né? O sistema Terra como sendo um sistema geral, como um sistema fechado. Nada que nós produzimos aqui, nós conseguimos desenvolver uma saída para outros sistemas, uma vez que a Terra, enquanto, né, um planeta isolado dos demais, não mantém uma interconexão de entrada e saída com outros planetas. Então, tudo que se produz aqui fica aqui. Então, do ponto de vista da perspectiva sustentável, nós temos um sistema de matéria, né, um sistema material fechado, né? Isso define, basicamente, né, a perspectiva da educação ambiental, né, um recurso teórico para compreendermos a importância de temas como, por exemplo, economia circular, né, sistemas de engenharia reversa, para promover, né, ou mitigar
a produção e o despejo irregular de materiais ou, né, das saídas de materiais para os sistemas naturais. Vamos falar agora sobre a retroalimentação de um sistema. Ó, aqui nós temos aqui a retroalimentação como sendo algo relacionado, né, à intervenção de um sistema em outro. Ou, de certa forma, o que nós podemos observar dentro, né, do conceito em si é quando o sistema opera, né, ao operar, né, as saídas de energia e matéria, ele vai influenciar outros sistemas, entendeu? Então, isso aqui, seja um sistema florestal, por exemplo, quando opera, quando está desenvolvendo a sua dinâmica e gerando as saídas, eles vão influenciar outros sistemas, tanto do ponto de vista da regulação como da alteração desses outros sistemas, certo? Então, as saídas de energia e matéria funcionam, no caso, como informações. Então, quando a energia e a matéria está saindo do sistema, ele vai passar informação, seja de estabilidade ou de instabilidade. Ele vai alterar esse outro sistema. Ou até mesmo promover o que nós chamamos de estabilidade. Aqui, as saídas funcionam como informações, né, que vai retornar a vários pontos do sistema. Certo? Então, quando essa informação ela sai e caminha por vários pontos do sistema por meio de caminhos chamados ciclos de retroalimentação, ele vai fazer o seguinte: por exemplo, toda deposição de matéria saída de um sistema que mantém, né, uma produção gigantesca, como por exemplo a saída de matéria orgânica de um sistema de esgoto. Quando você transfere toda a carga de material orgânico ou de rejeitos para um rio, você está promovendo aqui o que nós chamamos de retroalimentação, uma vez que, ao depositar esses rejeitos num sistema aquático, você vai alterar de forma significativa um ambiente trófico de espécies, você vai alterar a qualidade desse meio ambiente, e isso vai ser o que nós chamamos de retroalimentação, uma vez que os sistemas estão sendo afetados, irá afetar também outros sistemas. Então, essa retroalimentação que existe, esse ciclo de retroalimentação, vai ser mais instável ou instável na medida em que há o que nós chamamos de retroalimentação negativa e positiva. Vamos entender melhor o que seria esses ciclos de retroalimentação negativa ou positiva. Então, mais uma vez, considerando a teoria dos sistemas, ou entendendo a natureza como sistema, nós observamos a seguinte situação. A informação de retroalimentação pode orientar e controlar as futuras operações de um sistema, certo? Então, as informações de retroalimentação, ele tem essa característica de orientar e controlar, certo? Então, nós fizemos referência a um sistema florestal em que qualquer aumento ou redução da duração de dia, quando falamos em duração de dia, nós falamos da disponibilidade de luz solar nessa região. Então, ou o que nós chamamos, né, do elemento que é proveniente dessa disponibilidade de luz solar, que é o dióxido de carbono. Então, qualquer redução de dióxido de carbono proveniente da duração do dia ou de água produz retroalimentação, que causa respostas específicas a cada árvore.
ou planta. Por exemplo, se nós diminuímos, por exemplo, essa emissão de luz solar, que por sua vez vai ser responsável pelo dióxido de carbono, uma vez que o regime pluviométrico alterado vai reduzir ou vai implicar numa seca, reduzir a reserva de água. Então, esses dois elementos aqui vai atingir diretamente ou vai promover respostas específicas para as árvores, certo? Como isso vai acontecer? Então, o sistema, né, a abertura desse sistema para absorção de raios e de água, né, desse sistema aberto, que é o sistema florestal, uma vez reduzindo a quantidade de energia, vai ocorrer o quê? Nós chamamos de diminuição da entrada, né, ou desaceleração do processo de crescimento das árvores, certo? E isso vai aumentar, né, ou diminuir de acordo com a absorção de dióxido de carbono ou de água. Então, quando esses elementos estão escassos ou são absorvidos em pouca quantidade, existe uma resposta direta, que é a desaceleração do processo de crescimento dessas árvores. Então, isso explica o que nós chamamos de processo de retroalimentação, que no caso aqui está promovendo a mudança, né, no caso desse sistema florestal. Então vamos entender o que seria, nesse sentido, a retroalimentação negativa, considerando que existem respostas específicas, certo, de um sistema para outro. Então vamos lá. Retroalimentação negativa. A retroalimentação negativa, nós observamos que é uma retroalimentação aonde existe uma maior organização, ou quando o sistema não é alterado, certo? Então, vamos dar aqui alguns exemplos mais específicos de como isso acontece. Então, temos aqui árvores saudáveis, produzindo raízes que estabilizam as encostas, certo? E, por sua vez, inibe a erosão, certo? Então, quando o sistema está bem trabalhando de forma mais regular, equilibrada, né? Árvores saudáveis, recebendo boa quantidade de energia solar, reservas de água, né? Com mais ao longo do ano, com tempos, né, basicamente estáveis de regime pluviométrico, produzem raízes que estabilizam, né, as encostas, por sua vez vai inibir a erosão. Isso vai promover o que nós chamamos de retroalimentação negativa. Quando falamos de retroalimentação negativa, pessoal, é quando um sistema vai ser pouco alterado. Então, a terminologia negativa, pessoal, não é necessariamente quando existe a desordem desse sistema. Ao contrário, é quando ele está estável. Então, quando a retroalimentação negativa, ela causa autorregulação em um sistema natural, certo? Ou leva à estabilidade. Então, entenda a retroalimentação negativa no sistema como sendo um processo em que o sistema vai ser minimamente alterado. Ok? Então, uma vez, por exemplo, a floresta for danificada ou removida aí por diferentes processos, seja queimado ou corte, a encosta pode ficar instável, né? Porque, por exemplo, quando nós temos aqui um menor grau de intervenção nesse sistema, né, ele não vai estabilizar as encostas, né?
Mas quando essa árvore é danificada ou removida, as encostas, obviamente, vão se tornar instáveis, porque a raiz segura essas encostas. Então, ela está sujeita ao quê? A processos como deslizamento, certo? De terra ou lama, uma vez que as raízes que estabilizam as encostas, né? Elas, o quê? Elas foram removidas. Foram removidas. Então, quando isso acontece, certo? Nós não temos aqui um processo de retroalimentação negativa, porque é um período em que um momento em que esse sistema está entrando num processo de instabilidade. E que uma vez a remoção de raízes afetando aqui as encostas, nós temos aqui a instabilidade de um sistema vizinho, né? Por exemplo, esses encostos que estão próximo a esse sistema florestal vai ser danificado. Então, é uma resposta direta a esse sistema vizinho. Então, em muitos ecossistemas, as populações predadoras proporcionam a retroalimentação negativa para a população dos demais animais. Veja só, o tamanho da população de presas tende a atingir um equilíbrio com o número de predadores. Então, por exemplo, quando existe uma cadeia, vamos dizer assim, alimentar regular, quando você não dizima uma parte dos predadores, nós temos uma regulação mais equilibrada, uma vez que, por exemplo, se você muitas vezes intervém nos ecossistemas de determinadas aves de rapina, que elas muitas vezes são a razão pela estabilidade e a redução do número, por exemplo, de gafanhotos, porque elas se alimentam dessas presas. Você causa a instabilidade, certo? Porque você vai ter uma maior população de gafanhotos que pode afetar diferentes faunas ou floras. Eles vão dizimar, por exemplo, alguns frutos que, por sua vez, serviriam de alimento para outros. Então, temos situações que vão ser também exemplificadas no âmbito, né, da fauna. Por exemplo, após os lobos serem exterminados no Parque Nacional, ou seja, a redução da população de lobos, né, no Parque Nacional de Yellowstone, a população normalmente alta de alces devastou muitas áreas da vegetação do parque. Mas eram os lobos que mantinham o equilíbrio das populações de alces. Então, nós temos aqui um processo de retroalimentação também sendo alterado a partir, né, da redução de determinadas espécies ou populações de predadores. Mas vamos entender agora o que seria a retroalimentação positiva, certo? Então, quando a retroalimentação estimula a mudança no sistema, nós temos aqui uma retroalimentação positiva. Então, uma retroalimentação positiva não controlada em um sistema pode criar condições de fuga, uma bola de neve, certo? Então, aqui nós temos os sistemas naturais como sendo, né, o alvo da nossa análise. Então, temos sistemas naturais, muitas vezes sendo alterados justamente em função de uma intervenção não controlada. E quando o sistema entra em um grau de entropia ou de desordem, isso significa que está havendo muito mais retroalimentação positiva do que negativa. Então, do ponto de vista da terminologia, a retroalimentação positiva ela é prejudicial, não é benéfica para o sistema natural. E o sistema de retroalimentação negativa é positivo, porque ela estabelece um grau de ordem e de equilíbrio do sistema.
Então, temos aqui algumas situações que nós podemos trazer como exemplo. Então, a mudança climática global. Né, que nós temos aqui diferentes especialistas desenvolvendo uma análise, né, de como o processo de intervenção do homem na natureza a partir do aumento da produção industrial está causando, basicamente, né, a partir da utilização de combustíveis fósseis, está causando alteração do sistema climático global. Então, a perspectiva aqui de entendimento dessa retroalimentação positiva, muitos pesquisadores trazem como exemplo aqui o aumento da temperatura, né? A emissão de gases poluentes na atmosfera está causando aqui o aumento da temperatura nas regiões árticas. Isso aí provocando o derretimento das geleiras, ou glacial, né, por assim dizer. E o gelo marinho vai sendo derretido e aumentando o nível, né, de alguns mares e como também dos oceanos. Então, aqui, segundo os especialistas, isso faz com que as superfícies de neve de gelo marinho fiquem mais claras no caso, que refletem a luz solar e assim ficam mais frias, sejam substituídas por superfícies abertas de oceano, mais escuras, que absorvem luz solar e esquentam. Então é o seguinte, uma vez o derretimento, né, uma vez que esse derretimento amplia as fissuras e aberturas, a luz que chega na superfície ela não é refletida para a atmosfera. Então, uma vez ficando aqui, ela vai aquecer ainda mais essa superfície. Então, existe aqui, segundo eles, um processo de aumento da temperatura em função do derretimento das geleiras, em outras palavras. Então, para ele, esse processo de alteração é lido como um ciclo de retroalimentação positiva, uma vez que ele não estabiliza o sistema e mantém, né, um efeito de alteração do clima, que é o aumento da temperatura, certo? E tendências de aquecimento. Aqui temos aqui alguns exemplos, certo? Por exemplo, temos aqui a superfície, certo? Observa aqui várias superfícies sendo abertas em função do derretimento das geleiras. Então, segundo essa perspectiva, os raios solares que atingem essa superfície aqui, certo? Ela vai promover o aquecimento, porque esse calor vai ficar retido aqui. Para os pesquisadores, né, essa camada de gelo que você está vendo aqui é que faz com que esse calor seja refletido para a atmosfera e seja o que? Disperso. Então, quando essa área aqui está sendo danificada, o calor vai permanecer e vai haver o que nós chamamos de aumento da temperatura, uma vez que esse raio, essa energia não é refletida para a atmosfera. Então, temos aqui uma retroalimentação positiva, temperaturas subindo, gelo marinho derrete, expondo a superfície mais escura dos oceanos, certo? A refletividade ou o albedo é alterado, o oceano reflete menos luz solar e o oceano absorve mais calor. Então, nós temos um fenômeno de retroalimentação positiva. Vamos observar o que seria agora o equilíbrio do sistema, certo? Falamos sobre o sistema de retroalimentação positiva e negativa, né? A questão da saída e entrada de matéria e energia de um sistema aberto, certo? Vamos agora entender o que seria o equilíbrio do sistema.
Então, a maioria dos sistemas naturais mantém a sua estrutura e característica ao longo do tempo, né? Isso quando não há intervenção abrupta ou a um nível, né, de uma retroalimentação positiva. Um sistema de matéria e energia que permanece equilibrado ao longo do tempo, certo? Então, quando as condições geral desse sistema são constantes ou recorrentes, aqui nós chamamos de equilíbrio constante, certo? Só que o equilíbrio constante, ele é uma situação aonde o sistema de entrada e de saída permanece, né, regular, sem alterações abruptas. Então, quando essa entrada e a saída de matéria e energia são iguais à quantidade de energia e de matéria armazenada no sistema, ele permanece no estado de equilíbrio constante, certo? Temos aqui o sistema está em estado de equilíbrio constante quando, mais uma vez, a entrada e saída de matéria e energia desse sistema são iguais à quantidade de energia e matéria em armazenamento, certo? Então, nós temos aqui um estado de equilíbrio constante desse sistema. Então, temos aqui as condições fluviais, certo? Então, temos uma outra situação de equilíbrio que nós vamos diferenciar aqui. Temos aqui o equilíbrio dinâmico de um sistema terrestre e um equilíbrio, né, constante. Então, vamos lá. Temos aqui duas perspectivas diferentes, mas com algumas similaridades e diferenças. Então, vamos compreender o que seria, né, um equilíbrio dinâmico face a um equilíbrio constante, certo? Então, um sistema em equilíbrio constante pode demonstrar uma tendência de mudança ao longo do tempo, uma vez que diferentes processos sendo desenvolvidos em ações, né, desenvolvidos em ações de desgaste desse sistema, pode fazer com que uma estrutura, uma forma seja alterada. Porque nós temos aqui um processo de erosão, temos um processo de desgaste que vai sendo recorrente durante milhares de anos ou até décadas, dependendo da fragilidade desse sistema. Então, considerando as situações, nós temos aqui a condição de equilíbrio dinâmico de um sistema. Então, quando esse sistema constante apresenta uma tendência de mudança ao longo do tempo, nós temos aqui a condição, nós chamamos de condição de equilíbrio dinâmico. Então, essa tendência em mudança, ela vai surgindo paulatinamente, gradativamente. Só que quando existe a mudança desse sistema em equilíbrio constante, ele se adapta a essa mudança. Quando é um sistema que está em equilíbrio constante é alterado e ele se adapta a essa mudança, nós temos aqui o que nós chamamos de equilíbrio dinâmico, certo? Então, um rio pode tender a alargar o seu canal, por exemplo, à medida em que ele se ajusta, né, à entrada de maiores sedimentos ao longo da escala do tempo, né? Muito sedimento sendo depositado, então a tendência é que o canal ele seja cada vez mais alargado. Mas, ainda que esse sistema seja alargado, seja alterado, nós temos um sistema geral que vai se adaptar. E quando um sistema em equilíbrio constante é modificado e se adapta, nós temos aqui uma situação de equilíbrio dinâmico sendo
é observado nesse sistema. Então, todo sistema em equilíbrio constante, para entrar num processo de equilíbrio dinâmico, ele vai apresentar o que nós chamamos de ponto de ruptura, certo? Ou limiar, né? Um limiar ou ponto de ruptura. Então, quando existe esse ponto de ruptura ou esse limiar, é o momento ou a situação em que as características primeiras desse sistema não vai permanecer as mesmas. Ela vai entrar em um processo de equilíbrio dinâmico. Ele vai mudar e vai se adaptar a essa nova mudança. Então, ele muda para um novo nível operacional. Então, uma grande enchente, assim, a exemplo dessa perspectiva de equilíbrio dinâmico, nós temos aqui uma grande enchente em um sistema fluvial pode levar o canal de um rio a um limiar, ou seja, a um ponto de ruptura. Esse ponto de ruptura faz com que ele abruptamente se desloque, então escavando um novo canal. O rio, que é um sistema, ele vai entrar em um período de equilíbrio dinâmico, uma vez que ele vai se adaptar a essa nova transformação. Então, com o tempo, nós temos aqui, a exemplo, né, da geografia costeira, uma situação muito recorrente de equilíbrio dinâmico, que é a escavação das encostas pela ação, né, dos ventos e da água. Então, temos aqui um sistema de matéria e energia, né, nas encostas, que vai fazer com que essas encostas não permaneçam, né, em estado de equilíbrio constante, com a tendência de ruptura que vai torná-la, muitas vezes, vai submetê-la a um processo de equilíbrio dinâmico. Então vamos ver aqui como isso acontece. Observe aqui essa encosta aqui. Você tem um processo de desgaste, né, onde vento e a água, né, vai escavando aqui, e as ondas, a ação das ondas, né, que é intensa ao longo de milhares de anos, vai fazendo com que as escarpas, né, atingem o que nós chamamos de limiar, ou ponto de ruptura. Então, aqui a face das escarpas vai avançando o continente adentro. Observe. Então, quando isso acontece, que nós temos aqui uma relação, né? Temos aqui uma escarpa menos alterada e temos essa escarpa aqui alterada, né? Então, qual a diferença dessa para essa? É que essa aqui está em processo, né? Está numa fase de equilíbrio constante, e esse aqui está numa situação de equilíbrio dinâmico. Então, veja só, aqui nós poderíamos exemplificar um equilíbrio constante, nessa escarpa aqui, e essa aqui como sendo um equilíbrio dinâmico. Então, quando essa escarpa aqui um dia esteve nessa condição, certo? Inalterada, permanecendo em equilíbrio constante. Ao longo do tempo, ela manteve essa tendência de transformação e chegou um momento, observa aqui, chegou um momento em que essa região aqui, né, que estava, por exemplo, aqui nesse limite, podemos dizer que ele estivesse aqui, né? Então, ao longo, por exemplo, ao longo aqui de 10 anos, ela chegou a esse limite aqui. Só um exemplo, né? Porque isso aqui é milhares de anos, né, para acontecer. Vamos colocar até numa escala geológica maior. Ao longo assim de 1000 anos, ela estava nesse nível aqui, certo? Daqui a 6.000 anos, ela chegou nesse nível. Depois de mais 6.000 anos, ela chegou nesse nível aqui que ela está, certo? Então,
aqui você observa que ao longo do tempo ele foi se desgastando, né? Teve aqui o primeiro nível, segundo, terceiro e quarto. Então, no primeiro nível, vamos supor que fosse esse aqui, o primeiro nível fosse esse aqui. Vamos lá, o primeiro nível fosse esse. O segundo nível fosse esse. Tudo isso aqui, cada nível desse foi o que nós chamamos de equilíbrio dinâmico. Então, teve o primeiro período de equilíbrio dinâmico, o segundo. Vamos supor que aqui fosse o terceiro. E o quarto foi esse aqui, ó. Então, cada nível desse, nós tivemos ao longo do tempo uma espécie de limiar, o ponto de ruptura. Então, o ponto de ruptura foi a tendência de mudança dessa escapa aqui, saindo de um equilíbrio constante para um equilíbrio dinâmico, certo? Então, o equilíbrio dinâmico foi a adaptação, alteração dessa costa aqui, a partir da ação das ondas. Então, observe que o estado de equilíbrio dinâmico, ele sempre vai apresentar em níveis diferenciados, graus de tendências, né, a um equilíbrio dinâmico, a uma ruptura desse sistema. Então, quando ele sai do estado de equilíbrio dinâmico para constante, né, o estado de equilíbrio constante para um estado de equilíbrio dinâmico, nós temos aqui uma adaptação, certo? Desse sistema. Então, é muito importante entender essa característica. Então, essa é a diferença, né, de um estado de equilíbrio para outro. Então, a geografia física ela vai se apropriar de todas essas análises e categorias para entender o que nós chamamos de geossistemas. Então, quando você observar essa terminologia, é uma terminologia, uma categoria utilizada pela geografia física para analisar a relação, né, de retroalimentação, de entrada de energia, de equilíbrio dinâmico constante de um sistema. Então, para que nós observamos, né, para que nós entendamos como funciona um sistema natural, como as paisagens são modificadas e um processo, né, de transformação delas ao longo do tempo, nós temos que entender todas as categorias. E a organização do planeta Terra em geossistemas é uma análise particular da geografia física. Então, a disposição geral até dos tópicos que nós estamos estudando caminha-se para o entendimento da Terra como um sistema formado por geossistemas, de entrada e saída de fluxo de energia. Então, os geossistemas são 4, que nós vamos aqui apresentar para vocês ao longo do tempo, né, da nossa disciplina. Então, nós temos 4 esferas da Terra, ou 4 geossistemas, né? E quais seriam esses 4? Né? Nós temos aqui o primeiro, que é o que alimenta, né, e que emite toda a energia para os geossistemas, que é a esfera, o que nós chamamos atmosfera. Por sua vez, interage com a hidrosfera, litosfera e com a biosfera. Então, são as geosferas da Terra. Essas geosferas, elas não são isoladas, não são sistemas fechados, porém são sistemas abertos e que mantêm uma conexão, interação de entrada e saída de matéria e energia. Então, os geossistemas, atmosfera, hidrosfera, litosfera e biosfera interagem entre si. Como isso acontece? Vamos aqui analisar. Então, vamos compreender, né, a geografia física, né, o âmbito do estudo da geografia física voltado para a análise dos geossistemas. Então, considerando a perspectiva de cada um desses geossistemas, nós temos o que nós chamamos de entrada e saída de matéria e energia, certo? E como isso acontece? Nós temos aqui o sistema energia-atmosfera, certo? Então, temos a relação entre diferentes
tipos de entrada e saída de energia e matéria. Por exemplo, temos aqui a energia solar, como sendo, né, a energia que é interceptada pela Terra e a atmosfera moderna da Terra. Então, temos aqui as ações que acontecem, né, balanço de energia da atmosfera. Aí temos várias situações, temos a circulação geral da atmosfera, temos os climas terrestres, certo? Temos aqui a saída, nós falamos, né? É o único sistema que, dentro do subsistema terrestre, mantém uma saída de energia, que é o sistema energia atmosfera. Então, aqui, a Terra emite ou desenvolve uma rota de escape de energia para o espaço. Então, temos aqui um dos poucos sistemas onde um dos poucos subsistemas terrestres que emite, né, energia para o espaço. A relação humanos e terra também, né, a questão da poluição, chuva ácida, a resposta a uma retroalimentação positiva, né, entre essa relação humanos e terra. O segundo subsistema, ou geossistema, nós temos aqui a relação, né, dos sistemas água, tempo e clima. Então, esse geossistema aqui, que nós chamamos hidroesfera, mantém relação direta, né, com os sistemas climáticos, ou com esse sistema, né, nós chamamos de atmosfera. Então, entrada de umidade de atmosfera, por ser um sistema aberto. Nós temos aqui a saída, né, o tempo, recursos hídricos, padrões climáticos. Temos as ações, né, que é os sistemas meteorológicos, umidade, né, os elementos, estabilidade atmosférica, massa de ar. Temos também sempre a relação entre humanos e terra. Temos o terceiro geossistema aqui, que é a litosfera. Então, a litosfera, temos aqui a entrada, calor geotérmico, energia solar, precipitação e vento, também mantém uma relação direta. Nós fazemos aqui uma relação, né? O clima, a atmosfera sempre vai estar agindo nos geossistemas. Então, temos as ações aqui, que é a formação de rochas, processos geotectônicos, erosão, transporte, deposição. Saídas, temos formação crostal, orogênese, vulcanismo, relevo e todas as outras saídas de energia e matéria provenientes desse geossistema. Então, temos outros geossistemas aqui interessantíssimo, né? Aqui nós temos a entrada, saída, nós chamamos de biosfera, né? Quarto geossistema que interage com os demais. Então, a entrada de energia, temos aqui insolação, precipitação, interações bióticas, certo? Temos aqui as ações de fotossíntese, né, das camadas de vegetação, né, da biodiversidade de plantas e de animais. Temos as associações ecológicas, evolução, né, que aqui tem uma perspectiva mais evolucionista, não de entendimento, né, de um sistema que auto se regula, que auto se originou, mas nós temos uma outra concepção que também não é mencionada, mas entra como uma discussão importantíssima para entender a perspectiva do funcionamento dos geossistemas, que é a categoria da complexidade irredutível, certo? E da sintonia fina, que advoga sistemas inteligentes atuando para além de um sistema que se originou a partir do nada. Então, temos aqui a relação humanos e terra, né, que sempre é mencionada. E aqui temos as ações antrópicas mais significativas, que é no meio biótico, né, ou na biosfera, que é processo de urbanização, promove, né, a perspectiva da desertificação, a intervenção dos ecossistemas através da exploração de recursos naturais, solos, que no caso é a matéria e energia que sai desse geossistema, né? Nós temos aí recursos naturais, solos, plantas, animais, comunidades bióticas, marinhas e terrestres. Então, aqui está a composição e a relação entre geossistemas, palco e cenário de análise, de estudo da geografia física
Observe que a perspectiva da energia transpassa todos os geossistemas, certo? E as saídas também. E são sistemas que permanecem em constante interação, certo? Não são, os geossistemas não são isolados, eles se comunicam entre si, certo? Eles permanecem com essa interação constante. Então, nós temos o estudo da geografia física desenhado nesses conceitos, né? Tem uma parte introdutória do que seria a geografia física e o campo de estudo da geografia física, não somente o campo, mas também a perspectiva teórico-metodológica de estudo da geografia física. Tudo caminhou para o entendimento, né, do palco, né, ou dos fenômenos que interessam a geografia física, que são os geossistemas. Ficamos por aqui e até a próxima aula.